Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto da nossa Igreja Batista de Vila João Vaz. Estamos muito felizes por ter você aqui nessa noite conosco e que nessa noite Deus possa estar falando do seu coração e que você sinta o mover dele nessa noite. Vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar falando com o nosso Deus e Pai. Senhor Deus, somos gratos porque nessa noite o teu amor tem estado conosco, somos gratos porque podemos sentir o seu toque, podemos sentir o teu mover, Senhor, que a tua palavra, que essa mensagem chegue a cada coração e que faça a diferença e que mova, Senhor, qualquer barreira que estiver impedindo a mudança do Senhor em cada uma dessas vidas. Continue conosco, receba esse culto na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Siga-nos nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @IBJoãoVaz. Temos também o nosso canal no YouTube, Igreja Batista Vila João Vaz. Aqui está na sua telinha todas as nossas redes sociais e também se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Agora nós vamos deixar você com a nossa equipe de louvor, que vai estar levando louvores e adorando a nosso Deus, e que você possa estar cantando junto, que você possa se alegrar e sentir a presença de Deus na sua vida. E logo após termos a mensagem do nosso pastor José Feliciano de Matos, que Deus te abençoe. Deus
Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão, com cada família. Nós agradecemos a todas as pessoas que têm participado conosco nesse período, quando a nossa igreja, nosso templo se encontra fechado, em detrimento dessa pandemia. Nós temos louvado ao Senhor porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Tem nos livrado dessa praga, dessa peste que tem levado muitas pessoas a óbito. E agora nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. E eu quero orar, pedindo a Ele que continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, depois que o Senhor cuidou de nós nessa semana, e temos a certeza que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelos livramentos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem livrado as nossas famílias, os nossos filhos. Nós agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Continua, Pai, abençoando o teu povo que se chama pelo teu nome, o teu povo que clama por salvação, o teu povo que clama por grandes coisas que o Senhor tem a fazer ainda por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, ó Deus, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós queremos ler nessa noite está em 2 Reis, capítulo 4, que fala de Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o texto diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aqui nós nos deparamos com uma mulher preocupada, uma mulher desesperada. E ela vai até a casa de Eliseu e conta a história. E diz: meu marido morreu. O senhor bem conhece, o senhor bem sabe que ele era um homem temente a Deus. E agora, os credores, ele deixou algumas contas para pagar. E eu não tenho como pagar. E agora os credores querem levar meus 2 filhos. Era o bem que ela tinha, porque o seu esposo era o supridor da casa. Ele era o provedor da casa. Agora ele morre e deixa 2 filhos. E se os credores levassem como escravo, aquela mulher ia viver numa dificuldade muito grande. E aí o profeta Eliseu pergunta para aquela mulher: o que tens em casa? E ela responde de uma maneira muito, talvez até chorando: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E ali estava Eliseu dizendo para aquela mulher: como não tens nada? Pega essa botija de azeite e peça aí na sua vizinhança vasilhas. E uma coisa nós podemos entender, que aquela mulher, não é que ela não tinha nada, ela tinha alguma coisa. Vamos dizer algumas coisas que aquela mulher tinha. Primeiro, ela tinha uma botija de azeite. Segundo, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E terceiro, ela tinha um livre acesso para pedir essas vasilhas para que o milagre acontecesse. E ela pediu aos seus filhos: vai e busca vasilhas na nossa vizinhança. E busca muitas vasilhas, quantas vocês puderem. E assim o profeta Eliseu deu essa instrução para a mulher. E ela chega em casa e fez do jeito que o profeta disse. E ela mandou os seus filhos buscar vasilhas e trouxe e fez como o profeta disse: agora enchei essas vasilhas, pega a sua botija de azeite e começa a colocar. E aquela mulher começa agora a encher as vasilhas. E enquanto tinha vasilha, a botija tinha azeite. Não parou de produzir azeite.
E quando chegou no final, que acabou aquelas vasilhas, ela chama o seu filho e diz: vai, busca mais vasilhas. E o seu filho diz: não tem mais vasilhas. E aí o azeite parou de escorrer ali. Então nós podemos perceber que o que aquela mulher precisava, Deus tinha para ela. E assim somos nós. O pouco nas mãos de Deus se multiplica. Os irmãos lembram muito bem quando Jesus estava com aquela multidão ali pregando as boas novas de salvação. E aí chegou a hora do almoço, eles não tinham nada para comer. E ele pergunta: o que tens aí? E eles trouxeram ali poucas coisas. 2 pães, 2 peixes e 5 pães. E trouxe, e aquilo ali Jesus multiplicou, o pouco tornou-se muito. E ele mandou entregar para os famintos. E ele alimentou aquela multidão de pessoas. O milagre aconteceu. Então o pouco que nós temos nas mãos de Deus é muito. Ele multiplica. Se nós estamos com pouco em casa, basta nós termos fé, colocar tudo nas mãos de Deus e Ele vai multiplicar. Então Deus é o mesmo hoje é o Deus de Eliseu. E o texto continua, dizendo no versículo 4, quando ele diz assim, no versículo 3, então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas, como eu já disse. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. E aí mais na frente diz assim: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais umas vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. E aí o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E ali estava a solução. Aquela mulher foi buscar solução lá na casa do profeta. E o profeta, quando fala com ela, ele disse: a solução está na sua casa. Quantas vezes nós saímos em busca de alguma solução e a solução está dentro da nossa casa? Meus irmãos, nós temos que entender esse texto como ensinamento, como instrução, como conselho. Quando nós dizemos a Deus que nós cremos nele, nós precisamos entender que tudo quanto nós colocarmos nas suas mãos, ele multiplica. Muitas vezes nós achamos que não temos condições, muitas vezes achamos que não temos sabedoria, mas nós pedimos a Deus. O apóstolo João, ele disse: pedi e dar-se-vos-á. E aí nós vamos ver que aquela mulher, ela pediu. O primeiro pedido dela foi ir até a casa do profeta, pedir um conselho. Eu vim aqui buscar uma solução. E o profeta devolve para ela, em forma de uma instrução, de uma orientação: o que tens na sua casa? Mas eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Mas aquela botija de azeite, aos olhos daquela mulher, era muito pouco para pagar uma dívida tão grande. Porque a dívida era o valor dos 2 filhos, e os 2 filhos para ela eram um valor imensurável. Meus irmãos, como Deus tem tantas coisas para nos ensinar, tantas coisas para nos proporcionar, basta que nós chegamos a Ele. Basta que nós venhamos entender que Ele é Deus capaz de estar conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E agora aquela mulher vai até a casa do profeta. Já não foi para pedir, já foi para dizer a ele: homem de Deus, eu fiz como você disse. E agora eu tenho o azeite. Eu tenho as botijas de azeite, já estão todas cheias. E aquele homem agora olha para aquela mulher
com um semblante diferente. Agora ela tinha condições de saldar as suas dívidas que havia sido deixado pelo seu esposo. E aí o profeta diz para aquela mulher: agora toma aquelas botijas de azeite, aquelas vasilhas de azeite, vai e vende, paga o seu credor e vive tu e teus filhos com o que sobrar. Aqui estava a solução. Muitas vezes em nossas vidas nós pensamos que nada dá certo. Nós não encontramos solução para alguns problemas da nossa vida. Mas nesse texto nós aprendemos que quando nós vamos ao encontro de Deus, Ele tem a resposta. Ele pode perguntar para nós. Assim como Eliseu perguntou para a mulher, para a viúva, Deus também perguntou para Moisés: o que tem na sua mão? Moisés estava ali no deserto, aquele povo reclamando, pedindo água. E aquele homem de Deus disse: eu tenho aqui um pedaço de pau, eu tenho aqui um bastão. E ele disse: bate nessa rocha. Moisés já estava ali preocupado, porque aquele povo estava ali com muita sede. E Moisés bateu força, muitas vezes até com raiva. E Deus operou maravilhas. Quando ele bateu, saiu água. Era o que o povo precisava. Então, muitas vezes, meus amados e queridos irmãos, nós não temos tudo o que nós precisamos, mas nós temos o pouco. E se nós colocarmos esse pouco nas mãos de Deus, a solução é imediata. Tudo é resolvido. E agora aquela mulher vendeu, pagou os credores, ficou com os 2 filhos, voltou a paz naquela casa porque não tinha paz, voltou ali reinar a alegria naquela casa porque não tinha alegria. Então Deus restituiu, trouxe naquela casa o que ela precisava para continuar vivendo. Você que está ouvindo essa mensagem, reflita. Quantas vezes você tem reclamado porque tem pouca coisa na sua casa? Coloca esse pouco nas mãos de Deus e deixa Deus multiplicar. Deixa Deus fazer. Permita que Deus seja ali o instrutor da sua casa, o orientador da sua casa, o conselheiro da tua casa. Pastor, mas como que eu vou saber se Deus está fazendo? Vai para a palavra. Vai para a palavra. Ora. Nós temos 2 armas poderosas nas nossas mãos, que é a palavra e a oração. Deus nos deixou esse privilégio, essa oportunidade, quando nós podemos prostrar diante da presença dEle e Ele responde as nossas orações. O profeta Jeremias, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o mesmo profeta Jeremias, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha quantas coisas que está a nosso favor. Jesus, quando viu os discípulos também ali preocupados com tantas coisas, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está nas nossas mãos, meus amados irmãos. O que nós podemos fazer é fazer a nossa parte, porque Deus está presente. Eliseu foi usado por Deus para que Deus pudesse multiplicar o azeite daquela viúva. Por ela não tinha solução, mas ela buscou na fonte. Ela foi até a casa do homem de Deus. E nessa noite eu quero orar. Eu quero clamar a Deus em seu favor. Eu quero clamar a Deus em favor das pessoas que, nesse período difícil que nós estamos vivendo, nesse desafio que nós estamos vivendo, com essa pandemia, mas nós temos que crer que Deus está no controle de tudo, que Deus está para realizar milagres na casa do seu povo. Eu quero orar nesse momento. Curva a sua cabeça e ora comigo.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. Nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Assim como foi com aquela viúva, tu és conosco hoje, porque o Senhor é o mesmo Deus que opera maravilhas no nosso meio. Ó Espírito Santo, esteja nos orientando, nos capacitando a todos os dias da nossa vida, para que nós possamos buscar no Senhor as respostas às nossas dúvidas. Nós oramos assim agradecido no nome de Jesus. E agora que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus diz amém. Nesse momento nós vamos agora ouvir mais uma música para louvor e honra do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Quero lhes oferecer o nosso curso online, que é sobre o Evangelho de João, que é ministrado pelo nosso pastor José Feliciano de Matos. E também temos o nosso pão diário, que você receberá junto com o Evangelho de João. Uma boa semana e que Deus ilumine sua vida. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos venham separar, com os olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos venham separar,